mulher engravida, por exemplo, ela não tá sozinha, tá? A família toda engravida junto com ela. Os avós engravidam, os tios engravidam, os amigos engravidam juntos, tá? Não precisa ser só consanguíneo, não, né? Os amigos daquele casal engravidam junto, eles ficam felizes juntos. Se acontece alguma coisa, eles ficam tristes juntos, choram juntos, sentem juntos, né? Tudo, todas as emoções. Então, não tem por que a gente achar que o psicólogo perinatal trabalha só com a mãe. E se ele trabalha só com a mãe, ele tá perdendo dinheiro, inclusive, né? Porque ele poderia estar focando o seu marketing, inclusive, no homem, nos avós, nos tios, porque eles também precisam de cuidado. Alterações também estão acontecendo com eles. Só que a gente não tem dados, né, científicos, mas a gente sabe que existe tudo isso. Você, não sei se você já teve uma irmã, um irmão que engravidou e você engravidou junto. Se você é uma avó e engravidou junto com a sua filha, com a sua nora, com o seu genro, sei lá o que, qualquer coisa assim, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Que a gente não precisa só focar na mulher, e até quando a gente foca só na mulher, né, na mãe, é uma responsabilidade muito grande que a gente atribui para ela, é um peso muito grande. Infelizmente, a gente tem psicólogos até hoje que culpabilizam a mãe pelo comportamento do seu cliente. Então, o cliente ele vai lá no psicólogo e começa a contar as coisas. Ah, porque aconteceu isso, isso e aquilo na minha vida e tal. E o psicólogo, né, às vezes ele fica lá tipo, ah, a mãe que criou essa neurose, a mãe que criou essa doença mental desse sujeito e tal. E o pai? E o pai? O pai é neutro? Cadê o, né? A gente tem que olhar para isso também. E os sujeitos, eles não são criados só pela mãe, são criados pelos avós também, né? São criados por babás, babás. E percebe, gente? Então, assim, a gente precisa começar, né, a olhar mais para esse lado. Então, olha só, como que a gente pode trabalhar aí com os pais, por exemplo, né? Deixando as mães de lado e falando de uma psicologia perinatal agora com outras pessoas, não só com o pai, mas com os avós e tal, com outras pessoas. Com o pai, por exemplo, eu tenho algumas dicas que você pode trabalhar, tá? Claro, desde que você conheça a psicologia perinatal, né? Desde que você domine esse assunto, que você tenha conhecimento, né? Agora, se você não tem, por enquanto, vai seguindo aí o Mater Online, se inscreve lá para nossa semana de psicologia perinatal, né? Acompanha os nossos cursos, que aí você vai aprendendo a se tornar uma psicóloga ou uma psicóloga perinatal e aí sim fazer um serviço de qualidade decente, tá? Não vai fazer nada se você não sabe. Eu vou dar dicas aqui, mas é para quem é responsável, sabe, já é psicólogo, tá começando a ser, que trabalha nessa área ou que vai futuramente trabalhar com essa área, tá bom? Então vamos lá, uma dica. Com o pai, por exemplo, a gente pode fazer uma atenção psicológica paterna, por exemplo, né? Então, a gente pode reunir esses homens em grupos, por exemplo, a gente faz um grupo de homens, de pais grávidos, né? Digamos assim, de homens grávidos. E nesse grupo, a gente pode colocar, vamos supor, 4 encontros de 2 horas ou 1h30, e a cada encontro um tema importante que ele precisa, né? E ser trabalhado nesses encontros, esses temas importantes, que pode ser tanto para prevenir alteração emocional paterna, já que hoje à tarde a gente conversou e a gente já sabe que cerca de 10% dos homens no pós-parto estão apresentando depressão, tá? Então, se a gente sabe que esses homens no pós-parto, 10% deles estão apresentando depressão, a gente pode fazer uma prevenção. A gente não precisa esperar ele adoecer para começar a atender ele. A gente pode trabalhar antes dele adoecer. Então, fazer esse grupo de homens, por exemplo, dá pra gente algumas pistas, né? Que podem levar a gente a pensar, fazer um prognóstico, né?
se ele pode ser que tenha uma depressão pós-parto ou não, por exemplo, né, futuramente. Então, assim, trabalhar com algumas questões pontuais vale a pena. A gente também, além de trabalhar essas questões pontuais com o homem, né? A gente pode, para prevenir alterações emocionais nele, a gente pode também, para aqueles que a gente percebe, olha, ele não está com níveis críticos que está mostrando depressão e tal, a gente pode trabalhar com ele ensinando não, né? Orientando como ele pode ser um bom parceiro para essa mulher durante a gestação e pós-parto, evitando que essa mulher venha a adoecer. Porque muitas vezes a relação conjugal, a falta de suporte, a falta de presença do pai, não assim presença física, mas presença psicológica, comportamental, que ele esteja lá presente mesmo, né? Isso pode fazer falta para as mulheres e ela pode adoecer por conta disso. Então, orientar para eles, né, o que é um parto humanizado, por exemplo, incentivar, orientar a importância dele durante a amamentação, orientar a importância dele para participar do pré-natal da parceira, né, dele participar dos ultrassons, por exemplo. Um pré-natal psicológico, isso mesmo, Thaís, né? Fazer um pré-natal psicológico com o homem, voltado para o homem, né? Olha que legal, né? Só que o pré-natal psicológico é na primeira parte, quando eu tava falando de prevenir as alterações emocionais nele, tá? Nessa parte não é um pré-natal psicológico porque a gente não tá prevenindo alterações emocionais, a gente está orientando realmente para ele como que ele pode ser uma rede de apoio, um suporte, né? Para evitar que a mulher aí, no caso, venha adoecer, porque às vezes ele quer ficar no videogame, quer continuar saindo de sexta-feira com os amigos para tomar cerveja, ou então chega em casa, vê a casa bagunçada porque a mulher não teve tempo ainda de arrumar a casa, ela tá louca lá com aquele bebê só no colo e ele chega ainda reclamando: você não faz nada o dia inteiro, eu fico o dia inteiro trabalhando, eu chego aqui, a louça tá aqui suja ainda, uma criança não dá tanto trabalho assim não, a fulana também tem bebezinho, na mesma idade, a gente vai lá na casa dela, a louça dela tá sempre limpa, a casa dela tá sempre limpa. Tem homem que faz isso, não sei se você conhece. Uma orientação, então, para esses homens que desejam e querem, por exemplo, antes do bebê nascer, vale a pena fazer um grupo de pais, de preparação para pais, por exemplo. Outros caminhos que a gente pode atuar, por exemplo, voltando para o homem, é quando a parceira está doente. Ela está apresentando uma depressão pós-parto, ela está apresentando uma psicose. Esse homem, provavelmente, ele vai adoecer por conta disso, então a gente já pode oferecer um suporte. Esse homem, muitas vezes, ele não tem uma licença paternidade e ele se vê na responsabilidade de cuidar daquela mulher e daquele bebê, que aumenta ainda mais a potencialidade para ele adoecer, né? Então, a gente consegue trabalhar com isso